Depois disto, o Senhor designou outros 70 e os enviou de 2 em 2 para que procedessem em cada cidade e lugar aonde ele estava para ir. Amém? Vamos pular para o 17. Então regressaram os 70, possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome, Mas ele disse: eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis que vos dei poder para pisardes escorpiões, serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do mal, e nada, absolutamente nada, vos fará dano. Não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está escrito nos céus. Amém. Amém? Senhor, fala em nome de Jesus. Sente. O tema é submissão à autoridade. É uma frase que eu gosto de repetir, que é: obediência gera bênção. E é uma das mais ricas verdades que existem. Uma pessoa obediente, uma pessoa comprometida, é uma pessoa que vai receber sobre a sua vida uma recompensa, porque é obediente. Ao desobediente vem o juízo. E quando nós falamos juízo da parte de Deus, é algo terrível. E só para não perder a viagem, nós temos um inimigo da nossa alma, ainda que ele seja derrotado, né? Ele tem um propósito. E o propósito do inimigo é fazer com que nós saiamos do caminho de Deus para andar em desobediência. Porque Satanás é um ceifador de alma. E ele quer que nós, o ser humano, ande em desobediência a Deus. Na verdade, ele é aquele que coordena todo tipo de desobediência. Agora, quando somos obedientes, isto em todos os lugares, quer ver? Dentro da nossa casa. Se você ler os 10 mandamentos em Êxodo capítulo 20, ou em Deuteronômio capítulo 5, a partir do 17, você vai ver lá que quando os 4 primeiros mandamentos é a relação entre o homem e Deus, e os 6 últimos é a relação entre o ser humano com o ser humano. E qual que é o primeiro ser humano que nós encontramos na vida? Os primeiros seres humanos que nós encontramos quando nascemos e começamos a entender a vida são os nossos pais, sim ou não? E lá diz assim: filho, honra o teu pai e tua mãe, para que sejam longos os seus dias na terra. É o único mandamento com promessa dos 10 mandamentos, né? Aliás, é o único mandamento com promessa, que você, sendo obediente aos pais, você vai viver muito. Então, os pais são sobre a nossa vida autoridade. E nós temos que ser obedientes aos nossos pais, porque um dia nós vamos crescer, né, nos formar como pessoas adultas, casar, ter filhos, e nós precisamos ter obedecido a autoridade para poder impor autoridade sobre os filhos. Porque é injusto, se você não obedeceu a autoridade dos seus pais, agora querer pôr autoridade sobre o teu filho. Porque você plantou errado, você vai colher errado. Agora, por isso que quando você anda certo, você pode entrar diante de Deus e dizer: ó Senhor,
eu fiz o que é reto diante do Senhor. Todos nós sabemos aqui da história do Ezequias, né? O Ezequias foi um rei que derrubou a idolatria. Você vai ver isso, 2 Reis, capítulo 16, 17 e 18. Ele tirou a idolatria do meio de Israel, reformulou o culto no templo, né? Exigiu os levitas trocando de turno em turno para louvar ao Senhor, porque no templo era o seguinte: o templo, a todo tempo ele estava aberto, e de turno em turno ia trocando os levitas que cantavam ao Senhor. Então ele restituiu. Alguns levitas estavam levando na flauta, né? Não estavam honrando o ministério. Então ele veio e trouxe tudo isso. E um dia ele cai doente. Ele fica doente, aparecem umas chagas, um câncer nele. E Deus manda Isaías ir lá até onde estava Ezequias. Eu vou ficar nesse texto um pouquinho para você entender. Deus muitas vezes usa o profeta para aguçar a nossa fé. Deus vai usar o ungido para aguçar a tua fé. E Deus disse: olha, Isaías, vai lá e diz para ele que aquela doença, aquele câncer mata. Para ele arrumar a vida dele, consertar a vida dele, porque aquele câncer mata, aquelas chagas são para a morte. E o Isaías vai lá, entra no quarto, está o Ezequias deitado, sem força, e ele diz: ó, Ezequias, o Senhor mandou você preparar a sua vida, colocar a sua vida no eixo, acerta, apara as arestas, vê onde você errou, perdoa pessoas que você precisa perdoar, joga fora a mágoa que você carrega no coração, volta-se para Deus, porque essa doença aí mata. Deus manda dizer que essa doença é para a morte. O Ezequias, e o profeta fala e sai, vai embora. O Ezequias vira para a parede e ele ora ao Senhor, e a oração dele, ele diz: ó Senhor, eu fiz o que é reto diante do Senhor, eu destituí a idolatria de Israel, eu tirei os ídolos, eu trabalhei para que os levitas cultuassem ao Senhor, eu destruí até aquela serpente de bronze que era um memorial do que o Senhor fez no deserto. Eu destruí porque o povo estava adorando. Ao invés de ter um memorial, eles estavam se curvando diante da serpente. Eu destruí. Eu fiz o que é reto. Tem misericórdia de mim. Aí o profeta está saindo do palácio, está lá no pátio, sob a palavra de Deus. Aí Deus fala para ele: Isaías, volta e diz para Ezequias que eu ouvi a oração dele, eu me compadeci dele, e vou dar-lhe 15 anos de vida a mais. Uma coisa aqui: o pastor não pode ser reclamão, ele precisa viver debaixo da palavra de Deus, sob a palavra de Deus. Deus me mandou falar que a doença era para a morte, agora eu estou saindo do palácio, ele manda eu voltar e dizer que ele ouviu a oração. Isaías não reclamou, ele subiu, foi lá e disse: Ezequias, Deus, você orou a Deus aí, né? Você chorou, né, seu chorão? Deus ouviu a tua oração, ele se compadeceu de você e mandou dizer a você que você terá mais 15 anos de vida. O que moveu o coração de Deus para fazer com que Ezequias tivesse mais 15 anos de vida? A oração e o conteúdo da oração. Ezequias disse: ó Senhor, eu fiz o que é reto, ou seja, eu fui obediente, então a minha obediência tem que ter gerado para mim bênção. Então você pode, se você anda correto diante de Deus, você pode dobrar o joelho e dizer: ó Deus, eu tenho andado correto, não é? Se a sua vida financeira não está funcionando, e você é dizimista, fiel, você tira primeiro o dízimo de tudo que você ganha e dá, e não está funcionando, você dobra o joelho e fala: Senhor, eu sou dizimista fiel, o que está acontecendo? Eu não aceito. Você tem argumento, porque a tua obediência vai te gerar bênção.
Senhor, eu tenho levantado às 3 da manhã e tenho orado, eu tenho apresentado a igreja, eu tenho apresentado os irmãos, eu tenho apresentado a minha vida. Isso não pode estar acontecendo comigo. Me mostra o que é. Se você anda correto, você pode falar com Deus. Agora, se você não é dizimista, não é de oração, não é de leitura de Bíblia, você vai falar: ó Deus, eu não sou de oração. Senhor, eu não sou dizimista. Está doendo o meu pé. Senhor... Aí ele vai falar: você quer ser curado como? Você não é obediente? Você não faz nada que eu mando? Você não está sob a minha palavra? Conserta primeiro a tua vida. Entendeu? Há coisas que a gente tem que consertar. Porque as pessoas falam assim: ah, Deus, não deu para dar o dízimo. Não deu para dar o dízimo. Aí Deus fala assim: por quê? Eu não sou a primícia da sua vida? Eu não sou o primeiro na sua vida? Ah, Senhor, não deu para ir na igreja onde eu cheguei tão cansado. Aí Deus vai falar: eu não tenho ido há um mês que eu estou muito cansado, Senhor. Aí Deus vai falar assim: esse serviço não foi você que pediu que eu te desse, eu não te dei? Onde está o seu coração de gratidão? E onde está o teu conhecimento na palavra? Porque aqueles que confiam no Senhor renovarão as suas forças, correrão e não se cansarão. Obediência gera bênção. Eu sou chato na questão no quesito Bíblia. As pessoas falam comigo assim: cansaço. Eu vou dizer uma coisa para você e eu falo isso em nome de Jesus. O meu cansaço, ele dura entre meia hora a 2 horas. Isso se eu pegar um peso, carregar. E eu posso ter muitas vezes sono. Eu não confundo sono com cansaço. Tem gente que está sempre cansado. Ah, eu não posso, que eu estou cansado. Quando eu estou com sono, eu falo: eu estou com sono. Mas o cansaço meu, ele dura entre meia hora e 2 horas. E quando eu estou cansado, eu tomo um banho, aquele banho relaxante, com água bem morna, canto lá debaixo do chuveiro, saio renovado. Primeiro porque eu confio no Senhor. Os que confiam no Senhor renovarão as suas forças. Você precisa viver debaixo da palavra de Deus. Se crente não viver debaixo da palavra de Deus, ele é igualzinho qualquer camarada do mundo. É um derrotado, é um fracassado, nada para ele vai dar certo. Ele sempre vai procurar um culpado. Eu sou igual criança nova, minha mãe me conhece. Eu resisto, eu sinto sono, mas eu resisto até para dormir. Porque eu gosto de aproveitar. Converso, rio ali, vou ali. Se tem que assistir um filme, eu assisto o filme. Mas também, se eu tiver que acordar às 6 horas da manhã, estou de pé. O dia que nós fomos no Parque das Águas, eu saí daqui na sexta-feira, 3 da manhã, fui para casa, o Tiaguinho me ligou, 6h30, falou: pastor, estou indo aí para te pegar. Falei: estou de pé. Porque quando eu tenho que levantar, quando eu tenho que fazer alguma coisa, eu não vou reclamar. Fui lá, brinquei, voltei, vim aqui na igreja ainda, fui, deitei e dormi. Tem que falar: ah, eu não fiz nada, que eu estou cansado. Eu estou cansado. Eu já vim para a igreja com dor na perna, e aí eu falo: Senhor, eu vou. Aí eu subo no altar, e esse altar tem um mistério para mim, poderoso. Subo aqui, começo a pregar, corro para lá, corro para cá, a dor desaparece. Alguém vai falar: não, é o efeito placebo, pastor. Não, é o poder de Deus. A Bíblia diz: os que confiam no Senhor renovarão as suas forças, correrão e não se cansarão. Aí você precisa ter conhecimento da palavra. A palavra é que nos alimenta a nossa alma. O que você precisa alimentar é a tua alma, para você ser um vencedor. Você sabia disso? Tem gente que ele não tem doença nenhuma física. O médico examina coração a 1000, né? Aí o médico manda ele correr na esteira, vai lá e fala: nossa, ele fala: detonei o médico. Eu gostei lá. O médico fez, não tem nada.
mas aqui dentro, na psique dele, na alma dele, ele é doente. E aí ele tem saúde física, mas espiritual, mental, de alma, ele é doente. Por isso que nada dá certo. Os romanos tinham um dizer que era assim: mente sane, corpore sane. Mente sã em corpo são. Uma pessoa que tem a mente sarada, né? Que nós vamos falar sobre prosperidade da alma hoje. E tem um corpo, ele tem disposição. Ele tem atitude. Foi o que Deus falou para Josué: Josué, não tema, não espante, não te plasme, não te assombre. Eu sou contigo. Então somente tenha bom ânimo. Você tem saúde, tenha bom ânimo, que a sua mente é boa. Você treinou com Moisés, um grande homem. Então assume Israel. E ele, o que ele fez? Com a voz de Deus, sob a palavra de Deus, ele teve bom ânimo, levantou, respirou, pegou o cajado que era de Moisés e falou assim: eis-me aqui, Senhor. Aí Deus falou para ele: então agora você vai lá e diz ao povo para se santificar, porque amanhã eles verão maravilha entre eles. Atitude, sob a autoridade. Quem está entendendo? Isaías subiu, Ezequias foi restaurado. Estou resumindo a história, porque o profeta estava sob a palavra de Deus, e Ezequias mostrou uma vida de obediência a Deus, e ele diz: obediência gera bênção. Deus não, a Bíblia diz que Deus não tem por inocente o culpado. Deus, quando Ele olha para você, Salmo 130, Deus olha para você, Ele te sonda. Antes de você pensar, Ele sabe o que você vai pensar. E Ele diz assim, muitas vezes: não pensa, não fala. Porque enquanto você pensou, fica entre eu e você. Quando você fala, o diabo vai ouvir e você vai liberar a maldição. Deus conhece, Ele te sonda. Obediência gera bênção. Entendeu? Nós lemos um texto que Jesus precisava acelerar a obra dele na terra. Ele era para levar para todo Israel o reino de Deus. Ele era o reino de Deus. Presta atenção nisso. E aí ele faz o seguinte: ele pega os seus 12 discípulos, e ele pega mais 58 discípulos, pessoas que o acompanhavam. Entre eles, acredito que estava aqueles ex-discípulos de João Batista, estava Matias, estava Procópio, estava aqueles homens de Atos 2, de Atos 5. Jesus pegou esses 70 homens, dividiu-os em dupla e disse: vocês vão, isso na teologia é chamado da grande comissão terrena naquele período ministerial de Jesus. E vocês vão, Jesus deu ordens específicas que eram para eles irem, bater de casa em casa, ir de aldeia a aldeia, de cidade em cidade, e pregando que era chegado o reino dos céus. E Jesus disse: olha, vocês vão, e vocês vão entrar numa casa, vocês vão dizer: paz esteja nesta casa. Quando a pessoa deixar vocês entrar, vocês vão anunciar o reino de Deus, vocês vão anunciar que se cumpriu a vinda do Messias, e vocês vão dizer que estão ali em nome do Messias, e vocês vão orar pela família. Se tiver pessoas doentes, vocês vão orar pelo doente, vai ordenar que a doença saia, e a doença vai sair. Se tiver pessoas perturbadas, endemoniadas, entristecidas, oprimidas, depressivas, vocês vão repreender o mal e as pessoas serão curadas. Jesus chamou eles, e eles tinha já algum tempo de treinamento. Eles ainda não eram formados, eles ainda não tinham o staff de apóstolos, porque para ter o staff de apóstolos, eles precisavam ter o dom de Deus chamado Espírito Santo. Eles ainda não tinham o Espírito Santo manifesto na vida deles. Isso só aconteceu lá em Atos capítulo 2. Mas Jesus pegou esses 70 homens. Por que Jesus não pegou mulheres, pastor?
Porque a sociedade da época era uma sociedade repressiva. Não era lícito a mulher falar em público. E Jesus, ele não veio para ferir a sociedade nesse sentido, senão seria muita confusão e impediria ele de pregar. E ele chamou 70 homens, mas para que as mulheres fiquem felizes, quando Jesus morre e ressuscita, ele fica andando ali em volta do sepulcro. De manhã, Maria Madalena leva uns bálsamos para tentar entrar no sepulcro e ungir o cadáver de Jesus. Quando ela chega lá, tem um homem de costa, e ela fala: deve ser o hortelão, o jardineiro. E ela passa por ele, vê o sepulcro vazio, as pedras removidas, lança de soldado romano caído no chão. Aí ela volta, Jesus fala com ela assim: o que você está fazendo aqui, filha? Ela: vim ungir o meu Senhor. Oi, eu ressuscitei. Agora vá e anuncia aos outros que eu ressuscitei. Jesus quebrou esse paradigma da sociedade. Ele abriu acesso e liberdade para a mulher pregar. Amém? Mesmo ela não tendo, as mulheres não tendo crédito, Jesus, como eu estava conversando com o Tiaguinho, ele não estava esquentando com o que a sociedade ia pensar. Ele queria que o poder dele fosse difundido, e ele achou aquela mulher de coração aberto. Ele disse: vai, você mulher fica feliz porque Jesus quebrou esse mal. Você tem liberdade de anunciar Jesus com autoridade. E o pastor que pregar que mulher não pode pregar, você fala assim: ó, você está defasado, pastor, você está atrasado no tempo. Jesus já me deu liberdade. Amém? Mas voltando aqui, eles saíram, todo contente, saíram de 2 em 2. E aí eu pergunto para você: por que Jesus mandou ir de 2 em 2? Porque existem algumas coisas na vida que a reação individual ela é prejudicada pelo nosso eu. Lembra que nós falamos aqui sobre o nosso eu? O inimigo que nós temos? Ah, eu vou sozinho, né? Tem gente que fala assim: eu vou sozinho. Ah, mas mas o que vão pensar de mim? Mas é muito longe para ir sozinho. O nosso eu começa a confrontar conosco mesmo e nos impede. Em Eclesiastes 4:9 diz assim: é melhor ser 2 do que ser 1, porque se um cair, o outro levanta, né? Se tiver frio e tiverem que os dois dormir numa mesma cama, um ajuda a aquecer o outro. Um afirma o outro afirma um. Aí Jesus dividiu em duplas. E eles saíram. Então, uns tinham uma ordem, né? Fazer o reino. Aí esse outro falou: será que nós vamos conseguir? O outro falou: vamos. Porque um não deixava o outro cair. Vou contar rapidinho aqui. Quando eu comecei no trabalho de evangelismo, vocês, a maioria sabe, mas nós entrávamos em lugares onde crente jamais pensou em entrar. Nós tínhamos aquele, lembra, eu gostava muito, né? E gosto ainda daquela minissérie do Capitão Kirk, do Sr. Spock, do McCoy, né? Da senhorita Uhura, do Sr. Chekhov, que era Jornada nas Estrelas, aquela versão, aquela primeira dos anos 60. Assistia todos os episódios. E quando abria a série dizia: indo e nos lugares onde ninguém nunca foi. E quando nós começamos a fazer evangelismo, a nossa ideia era exatamente essa: entrar em lugar onde crente nunca entrou para falar de Jesus. E eu vou dizer hoje eu não aconselho os jovens a saírem e entrar nesses lugares, infelizmente, porque de 10, um está preparado para entrar. Tem uns que é capaz de entrar e quando terminar... Eu conheço a história de um camarada que saiu para fazer evangelismo em 2003, 2004, saiu sozinho, chegou na rua, pregou para 1, 2, aí pregou para um camarada. Sabe onde ele acordou no dia seguinte? Na cama do camarada. No dia seguinte ele não podia nem sentar.
Mas é verdade. Foi pregar para o homossexual. É verdade isso, gente. A pastora lembra desse episódio, né? O homossexual ganhou ele, ao invés dele ganhar um homossexual. Eu fiquei horrorizado na época. Mas nós íamos onde crente jamais entrava. E nós entramos hoje é uma farmácia ali na Barão de Tatuí. E tinha um barzinho que você subia uma escada, o nome dele era Feitiço, olha o nome do bar. Dava aquela névoa de fumaça de cigarro, aquela luz, meia luz, várias mesas, eu lembro das mesas de madeira escura ainda, né? Várias mesas. E aí nós entramos, nós combinávamos, nós vamos entrar a cada 5 minutos, se a gente conseguir calcular, levanta a mão assim. Esse levantar de mão significa a mão direita, eu estou firme. E um sempre conversando, evangelizando e falando com o outro. Levanta a mão. Porque a gente instigava um a estar firme. Encontramos muito crente lá bebendo. Vocês aqui também? E o Edivaldo, um parceiro de evangelismo muito bom. Para isso ele era bom. Ele batia e dizia assim. Lembra disso? Nós viemos falar do Pai. E deixava os crentes meio sem graça. Nós entramos em lugar onde crente não entrava. Isso na época nós avisamos o nosso líder regional. Ó, pastor, vamos falar que viram o nosso saindo de tal lugar, mas eu, esse, estamos falando de Jesus. Vamos revolucionar. Mas aí nós levantávamos porque um dava segurança, eu estou firme, se mantém aí. Já contei a história, né? Desse dia do feitiço. Estava a moça sozinha lá. Eu sentei do lado dela, falei, posso sentar? Sozinha, sabadão à noite. Eu não sei igual essa história. Falei, oi, princesa. Aí eu apresentei para ela quem ela precisava. Jesus, o Filho de Deus. Quando eu falei Jesus, ela foi quebrada. Mas nós mantínhamos um gesto, eu estou firme. A penumbra de cigarro não vai me contaminar. O cheiro, o teor etílico sobre esse lugar não vai me contaminar. Porque eu tenho um propósito com Deus. E eu vou dizer, obediência. E quando nós saímos desses lugares, nós entrávamos no carro, orávamos em línguas, chorávamos muito. E alguns diziam assim, nossa, não era eu falando, eu não sei de onde veio tanto conhecimento, tanta palavra para falar. Porque Deus honra aqueles que fazem a obra com alegria. Você está entendendo? A obediência gera bênção. Jesus mandou 70, eles foram, repreenderam os demônios, curaram os enfermos, libertaram os cativos, apresentaram o reino do Senhor. E aí eles foram vendo, as duplas foram vendo, Deus usava um da dupla, depois usava o outro, usava os dois juntos. Um tinha palavra de ciência e o outro também tinha, porque eles estavam na autoridade de Jesus. Pastor, eles tinham palavra de ciência? Tinha. Eu vou explicar uma coisa para vocês, mas eles não eram formados, eles não eram ainda apóstolos. Sabe por quê? Quando eles saíram, Jesus delegou o poder. Aquilo foi poder delegado. Jesus deu o poder para eles. Aqueles 70 não era mais Pedro, não era mais João, não era mais Matias, não era mais Filipe, não era mais Bartolomeu, não era mais Judas, até o Iscariotes não era mais ele. Naqueles momentos que eles receberam a ordem e saíram, eles se transformaram em Jesus. Eles eram Jesuses. E Jesus não falha. Você está entendendo? Eles não perderam a personalidade. Eles sabiam quem eles eram como seres humanos, mas eles estavam com poder delegado por Jesus. Então era como se fosse Jesus. Na verdade era Jesus. Porque hoje quando eu ajo aqui, não sou eu agindo, é o Espírito Santo agindo em mim. Amém? O apóstolo Paulo dizia, não sou mais eu quem vivo, mas Cristo quem vive em mim. O dia que eu desafiei o pai de santo, em 98, 97, estava fazendo a campanha de Davi,
das 5 pedrinhas, eu desafiei o pai de santo aqui de baixo que ele fazia trabalho e as pessoas morriam. O rapaz falou: pastor, ele é terrível. Minha mãe conhece ele, o pessoal conhece. Ele faz o trabalho, a pessoa morre. O Anselmo lembra dessa época. Eu desafiei o pai de santo, mandei uma carta para ele. 97. Você tem 1 mês para me matar, porque se você não me matar, o teu centro fecha. Aí eu peguei uma das pedrinhas e disse para o Reginaldo assim: ó, Reginaldo, você conhece lá, leva essa pedrinha e joga no quintal do pai de santo. Não fica assustado não, quando você estiver jogando a pedrinha, sou eu. Se tiver alguma bronca, vem em mim. Trinta dias se passaram. Eu só tive uma experiência interessante que eu falei. Por isso que eu digo para vocês, não subestimei o diabo. Eu tive uma experiência que eu gosto de pedalar, estava pedalando com aquela bicicleta azul que eu tinha. Aí teve uma hora que eu parei, coloquei os 2 pés no chão, numa esquina, eu lembro a esquina, na Vila Gomes, a bicicleta e eu fizemos assim, ó. A bicicleta ficou como um chumbo, e eu com os 2 pés apoiados. Aí na hora acendeu a luz. Eu já sei o que é isso. Deus permitiu para saber, que para eu não esquecer da guerra. Mas me pergunta, 30 dias depois, o que aconteceu? Me pergunta. Eu continuei vivo. Não é um fantasma. O que aconteceu com o centro? Fechou. Pela autoridade do nome de Jesus. Eu quero que você saiba disso. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Amém? Amém? Então eu quero que você creia. Quando você está debaixo de autoridade, quando você está debaixo do poder de Deus, Deus tem o melhor para você. Eles saíram, fizeram a obra, as pessoas foram curadas. Imagina, né? As pessoas sendo curadas através de um, depois através de outro, as duplas funcionando nas aldeias, nas casas, nas cidades, e o reino de Deus sendo proclamado. Eles ficaram contentes. Eu vou contar uma experiência, não sei se meu irmão Marcos e a pastora lembra. Infelizmente meu irmão levou essa fita, devolveu para o Pedro. Era uma fita que o meu irmão estava pregando numa campanha com Pedro, lembra? Ele estava pregando numa cidade, o Elias pregou, aí ele começou a ter palavra de ciência. O Espírito de Deus me mostra uma pessoa que tem um problema na cabeça. Aí o Pedro levantou e disse: ó, Deus manda dizer que essa pessoa mexe na cabeça e dói muito, e ela fala: parece que meus cabelos vão cair tudo, e está tendo feridas. Aí o Elias falou: e essa pessoa está desse lado. Aí ele disse, e ela pensou assim: como é que eles sabem que sou eu? E um completava o outro, sabe isso? Comunhão. Aquela fita foi uma das coisas que me instigou ao ministério. É bom quando você é instigado no ministério dentro da própria casa sua, né? Não é bom, né? Quando o testemunho sai de dentro. Isso é muito bom. Amém? E aí eu queria saber o mistério. Eu acredito que essas duplas funcionavam assim. Eles tinham comunhão entre eles. E Deus só pode falar comigo e com a pastora. Muitas vezes, ontem ela estava dizendo para mim de algo que eu disse aqui, e aí Deus falou o coração dela fortemente, né? Comunhão. Quando você tem comunhão, Deus confirmou para ela, mostrando outras coisas no dia seguinte, de uma forma contundente. Quando você tem comunhão, Deus fala. Teve um irmão que falou assim, isso aconteceu muito no nosso acampamento. Teve um irmão que falou assim: pastor, aos 45 minutos do segundo tempo, eu já estava ali orando, chorando, falando: para Deus, parece que o Senhor não está me ouvindo. Aí Deus me levou até aquela pessoa, eu agachei com ele e disse assim: Deus manda te dizer que Ele está te ouvindo sim. Não duvide, joga fora essa angústia. Aí começou a dizer coisas específicas, ele levantou e começou a chorar. Ele disse ali, pastor, foi aos 45 minutos do segundo tempo. Deus fala conosco, e Deus pode nos usar de uma forma poderosa. Ontem eu fiquei sabendo de uma história aqui. O demônio disse assim, o demônio falou aqui: eu ia matar o menino ontem, mas você interferiu. Sabe como eu interferi? Eu ainda disse para o Tiaguinho assim: vai, porque você é o meu Baruque, vai com o Gabriel. Enchi um copo de sal e falei: vai e joga lá.
pode ir de carro, pode ir a pé. E na hora não tinha conversado nada sobre esse assunto, mas Deus falou assim: vai agora e unge a casa desse moço. Aí eu falei: eu não posso fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Chamei o Tiaguinho estava compartilhando isso com o Tiaguinho. Aí o demônio falou ontem que ia matar. Aí a jovem, mãe da criança, disse assim, que uma atmosfera pesada, naquela hora que ela saiu da igreja e foi para casa, uma atmosfera pesada entrou dentro da casa dela e disse assim: afoga esse menino, mata ele. E aquilo foi pressionando ela, mata. Aí ela falou que estava lutando contra aquilo, e aí de repente fez assim, ó. Aí ela disse: depois eu fiquei sabendo que jogaram sal, e foi na hora que jogou sal. Pode aplaudir Jesus. Deus é poderoso. Isso para mim, isso é a prova que esse projeto é forte, né? Que Deus deu ontem. E a segunda prova ontem foi aquela lâmpada, quando ela caiu. Caiu justo onde não tinha ninguém. E a Rose sempre senta ali com a Nicole. E não quebrou a lâmpada. Aquela fita, aquele laminado, caísse assim na cabeça, pode matar. A pastora falou que pensou quando caiu, quando a Universal caiu, quando a Renascer caiu. Mas esse projeto não foi ganho no início, no dia 1º. Esse projeto está ganho desde outubro. Não se ganha batalha no dia. Fala para o irmão: não se ganha batalha no dia. Não se fica obediente num dia só. Fala. É uma vida de obediência. Fala. Que gera a bênção. Você está entendendo? Aí eu disse: Deus, isso é forte demais. Primeiro entra o boiadeiro de 16 anos aqui, empossado num outro corpo, e vestido de boiadeiro. Vou eu, João Batista, acreditar em coincidência? Ou vou acreditar que existe um Deus todo-poderoso e um mundo espiritual que eu tenho que estar sintonizado? E se você prestou atenção, nesse ano nós falamos nesse projeto 2 vezes, nós estamos na 4ª dimensão do poder de Deus. Nós não estamos na terra, nós estamos na 4ª dimensão. Nós estamos gerando nesta 4ª dimensão as bênçãos, a casa, o carro, a família restaurada, a conversão da família. É algo sobrenatural. Os 70 saíram e mergulharam em algo sobrenatural. Fizeram a obra de Deus. Imagina você. Ontem eu estava dizendo, o primeiro demônio que a gente expulsa, a gente nunca esquece. E o primeiro que nos envergonha também. Graças a Deus eu fui envergonhado primeiro para ser honrado depois. Eu lembro quando eu fui envergonhado, estava eu, o Evandro e o Foz. Aí, eu já vou resumir. Aí o Mauro aceitou Jesus com a gente pregou Jesus. Eu fui orar para ele. Ele repetiu a oração, eu fiz uma oração para ele, depois falei: Mauro. Ele ficou de cabeça baixa: Mauro. Quando ele levantou: eu não sou Mauro. Foi 1 hora, quase 2 horas com aquele rapaz. Ele andava no meio das pedras igual cobra. Ele segurou na blusa do Evandro, falou: eu vou te levar para o inferno. Evandro tremeu. Aí o Fóssil começou a dizer: eu acho que sou eu estou no pecado. Eu falei: cala a boca, rapaz. Não complica, já está complicado. Você ainda está complicando mais ainda. Dezembro de 87. 87? 89. Olha que eu já buscava de Deus. Cheguei em casa e falei com a minha irmã assim. Ela falou assim: também não se prepara. Não se prepara. Estou resumindo a história. 10 anos depois, 1999, entra um camarada na igreja, é liberto, né? Manifesta um demônio nele, numa outra pessoa, e ele diz: você me conhece? Falei: quem? Lembra do Mauro? Falei: Mauro, é aquele da rua que eu acabei com vocês, estava você e esse aí. Aí eu chamei o Evandro e falei assim: ó, aquele que nos envergonhou.
Aí o Evandro entrevistou, ele contou a história na boca de terceiro. Você vê o mundo espiritual. Eu falei, mas dessa vez vai ser diferente, capiroto. Tu vai pedir pinico para sair. E o demônio pedir pinico é humilhação. E ele gritar, pinico, pelo amor de Deus. Falei, Senhor, honra. Porque a obediência gera. A obediência gera. Obediência gera. Por falar em demônio, um dia eu fui pregar na Vitória Régia. Aí estou pregando, manifestou o demônio no rapaz. Ele falou, até aqui, negão. Falei, eu não te conheço. Ele falou, me conhece sim, você me tirou daquele cavalo tal lá. Eu falei, agora você está nele? Ele falou, deixa eu ficar nesse aqui. Eu falei, você vai sair desse também. Agora é diferente, obediência gera. Então você tem que andar debaixo da bênção, da palavra de Deus. Eles foram e voltaram contentes. Jesus, Jesus, os demônios saíram. Eles saíram quando nós falamos, sai. E eles saíram, Jesus. Jesus deixou eles se alegrar. E depois Jesus falou, está bom, agora menos. Olha, contar uma coisa para vocês. Eu, Jesus, vi Satanás sendo expulso do céu, caindo como um relâmpago, como um raio. E nem por isso eu estou pulando. Jesus falou isso. Aí eles ficaram assim, olhando para Jesus. Aí Jesus diz assim, antes alegrai-vos, porque o vosso nome está escrito nos céus, no livro da vida. O que Jesus quis dizer com isso? Que é normal para o crente vencer o diabo. Amém? Para mim é normal vencer o diabo. Para você não é? Tem que ser. Mas a minha alegria, ela procede porque eu sou lavado e remido no sangue do Cordeiro. Meu nome está escrito no livro da vida. Eu entendo que a glória deste mundo é passageira, né? Que tudo deste mundo é passageiro, mas aquele que anda com Cristo tem vida eterna. Aí Jesus diz assim, alegrai-vos porque a vossa alma prospera. Eles foram em submissão, foram Jesuses expulsando demônios, curando os enfermos, mas Jesus deixou bem claro, ó, isso para mim é normal, porque o mal é vencido por mim, e o mal será vencido por todo aquele que crê em mim. A vossa alegria tem que ser esta, alegrai-vos porque o vosso nome está escrito no livro da vida. Um dia um garoto aqui da igreja, ele foi pregar num lugar que não é mais, e ele voltou, pastor, os demônios, pastor, só tinha que ver, eu busquei um. Aí eu falei a mesma coisa que Jesus falou, ele virou para mim e falou assim, só o senhor pode fazer, né? Eu falei, não é isso, filho, você não está entendendo, não sou eu, estou feliz por você fazer, mas eu quero dizer que alegria porque está fazendo, o diabo pode gerar em você uma coisa terrível. Aquilo que Paulo fala, que aquele que vai fazer a obra não pode ser novo, para que não se ensoberbeça. Estava falando para ele um negócio bíblico, mas todo mundo só quer ouvir, é isso mesmo, só coisa boa. Vou falar de coisa boa, né? Sim ou não? Mas é necessário o alerta. Amém? Quem está entendendo? É necessário o alerta. A Bíblia diz que vale mais a repreensão aberta do que um amor encoberto. Você já leu isso em Provérbios? E aí o que Jesus quis dizer? Prosperidade na alma. Quem tem o nome escrito no livro da vida sabe que vai para o céu, ele é feliz. Amém? Ele sabe viver contente em qualquer circunstância, mesmo na situação mais terrível, ele está contente porque sabe que o Deus dele tem o melhor para ele aqui na terra. Ele conquista vitórias aqui, mas ele já tem a maior que é no céu. Você também não pode falar, eu já sou salvo, não tinha comida em casa hoje, amanhã também não vai ter, mas eu sou salvo. Não é isso. Por falar nisso, hoje Deus me deu uma piada nova, posso contar? Posso? Agora a farinha na botija da viúva estava crescendo, o Elias morando lá perto, e aí ela fez um bocado, chamou o filho dela, o filho comeu, ela comeu, aí ela foi lá e falou assim, filho, vai lá e chama o Elias. Por que, mãe? Antes que acabe.
Então eu quero que você entenda o seguinte. Eu quero que você entenda o seguinte: Deus tem o melhor para você. Deus tem o melhor para você. Mas se alegre porque teu nome está no livro da vida. Prosperidade na alma. Porque uma mente sã, próspera, você vai produzir mais. Né? Sim ou não? Nada te atrapalha, você não tem perturbação, você não tem depressão. O que você pegar para fazer vai sair. E aquilo que você fez deu certo. As pessoas vão olhar, vão gostar, vão adquirir de você. E você vai fazer outro, e outro vai vir, você vai prosperar. Porque a tua cabeça está boa, teu corpo está funcionando. Prosperidade na alma. Eu sou feliz. Você é tão feliz assim? Você está sempre cantando, você está sempre contando uma história nova, você tem sempre uma história engraçada. Eu sou feliz aqui na terra porque eu já tenho um lugar garantido no céu. A minha alma tem reservado lá uma moradia. O meu Jesus foi preparar morada para mim. Eu sou próspero na minha alma. Quando você é próspero, as pessoas que estão do seu lado vão ficando igual você. Sim ou não? Alguns saem monstros, né, Zé Augusto? Fui pregar em São Roque, levei o Zé Augusto. Aí depois do culto, aquela conversa lá, eu contei uma piada no púlpito. Aí depois o pastor preparou aquele lanchão pra gente, ficou lá a família do pastor, a gente contando história de libertação. Aí eu contei uma história engraçada. Aí o Zé Augusto falou: eu tenho uma para contar. Ele contou, eu falei: não, Zé Augusto, pelo amor de Deus. Quando ele terminou de contar, eu falei assim: criei um monstro. Mas é exatamente por isso. Se você é bênção, se você é um cara usado por Deus, quem ficar perto de você vai sentir a unção que está em você e vai começar a produzir o que você produz. Se você anda com um camarada triste, você vai ser triste. Eu não vou citar o nome dele por questão de ética, mas tem um professor de guitarra em Sorocaba, o cara é fera. Uma vez eu fui no workshop dele no teatro, no SESI, o irmão dele falava, né? Contava a história da música, ele viajava na guitarra. Mas um amigo meu estudou com ele e ficou igualzinho a ele. Ficou tão bom, ficou a tocar guitarra, mas igualzinho de cabeça. Você toca muito, você pode fazer o instrumental, gravar, escrever temas instrumentais. Não, o mercado é muito concorrido. Isso não é para mim não. Vou continuar aqui dando a minha aulinha. Você sabe quem é, né? LB, que formou o EM, que ficou igual. Tem esposa que casa com o camarada é molão, ela fica igual, pode reparar, 1 ano depois a mulher está agindo igual o marido. Por isso que depois de um tempo parece que é irmão. O mais forte domina o mais fraco. É igual aquela história do camarada que chegou, estava em frente a um aquário, e aí ele fazia assim, o peixe fazia assim, ele fazia assim, o peixe abaixava. Aí o outro falou assim: o que você faz? Tudo que você faz, o peixe faz. Ele falou: eu tenho o poder da mente. Concentrei no peixe, e tudo que eu penso e faço, o peixe faz. O mais forte domina o mais fraco. Ele falou: então deixa eu tentar. Ele falou: fica aqui, daqui a 2 horas eu volto. 2 horas depois, o rapaz voltou. Ele estava assim, em frente ao espelho, olhando para o peixe. Tem gente que ele deixa se levar por qualquer situação. Você não pode deixar. Você tem que ter firmeza, amém? Eu tenho um nome escrito no livro da vida, sou saudável, tenho força, a palavra de Deus me renova, né? A palavra de Deus me encoraja. Eu creio num Deus que renova a minha força, eu creio num Deus que me dá visão de futuro, eu tenho o Espírito Santo que me fala das coisas que hão de vir. Eu tenho autoridade nas mãos, eu tenho unção nas mãos, eu vivo no vale de Escol, no vale de coisas de excelência, eu estou sobre a corrente das águas, eu já profetizei no vale. Eu sou vitorioso, eu estou sob a palavra de Deus. Em João, capítulo 3 João, versículo 2 diz assim: amado, acima de tudo faço votos que por tua prosperidade, como assim é próspero na alma.
Jesus estava falando alegrar porque o nome estava escrito no livro da vida. Prosperidade, algumas traduções está saúde. Eu vou dizer para você o seguinte: prosperidade na alma, ter plena convicção que você é salvo, que Jesus te libertou, que o Espírito está contigo. A alma próspera é a que anda em verdade. O versículo 3 aí de João fala que aquele que anda na verdade de Deus, no conhecimento de Deus, ele vai ter a alma próspera. Porque se você não for uma pessoa de alma próspera, qualquer um vai te dominar. Se você não conhecer a palavra, qualquer falsa doutrina vai te dominar. Prospera a alma. Olha, outra coisa, para você escrever o projeto, você vai pedir a Deus para você prosperar. Quem tem a alma próspera é aquela pessoa que busca o Espírito Santo, dá vazão para o Espírito Santo, ela é cheia do Espírito Santo. E ser cheio do Espírito Santo não é andar falando em línguas não, gente. Falar em línguas é uma reserva que Deus te dá para edificar a tua vida. Ou seja, você vai falar, você tem que falar em línguas na hora certa, na igreja quando se você tiver liberdade você fala, na tua casa quando você tiver liberdade você fala, andando na rua, dirigindo o teu carro, você pode ir orando em línguas, você vai edificar a você mesmo, edificando a você mesmo, você vai ter uma alma próspera. Deus vai falar contigo, Deus vai te dar endereço para você ir, Deus vai te dar autoridade para você falar, Deus vai te dar sabedoria, Deus vai falar, agora você fica quieto, agora você pode falar, elogia esse camarada, que ele, para entrar, e você vai entrar no coração dele, quando você elogiar ele, ele vai achar graça em você, agora fala pesado com ele, que ele precisa ouvir pesado, porque ele vai ouvir pesado, todo mundo vai falar, o pastor não tinha que falar pesado, mas se você é dirigido, fala pesado, porque eu já tive N experiências. Eu vi pessoas fazendo assim, ai tadinho, né? Aí o demônio foi pior, aí você chega e fala pesado, todo mundo arrepia assim, mas a pessoa que estava precisando ouvir pesado, ela fala, eu estava precisando isso para a minha vida mudar. E quem sabe o que você precisa é Deus. Por isso que você pode tentar, eu vou lá falar para o pastor, para ele ir fazer a visita, mas não mexer nesse assunto, que a família é toda... Não vem dizer aquilo que só Deus pode dizer para eu fazer. Ah, pastor, se eu for lá, não fala demais, não, que todo mundo é idólatra. Então eu nem vou, nem me convida. Você já está querendo fazer aquilo que só Deus pode fazer. Eu sou dirigido por Deus. Amém? Contando aqui rapidinho. Uma vez fui fazer a visita na Vila Carvalho. Estava uma senhora deitada na cama, há mais de 6 meses não andava, tomava aqueles banhos de toalha morna. E a irmã dela com problema na coluna. E aí do lado assim tinha um altar, aqueles altar que vai fazendo assim. Tinha vários santos. E lá em cima do altar, com todo respeito aqui, uma Aparecida do tamanho família. Enorme, é azul. Eu olhei, entrei assim, olhei a santa. Eu só deu para reparar uma coisa, o manto dela estava azul com pó. Deu para observar o pó. Aí eu não falei nada, não vou falar nada, deixa ali. Eu não sou acusador, né? Eu preguei Jesus para ela, 10 minutos falando de Jesus. Aí a irmã dela falou, pastor, eu tenho uma dor na coluna, pastor, que dói, eu não posso abaixar. Eu falei, eu já sei o que é, manifesta aí o cabelo, manifestou o cabelo. Eu falei, arranca a doença dela, cabelo. A moça, falei, sai, o demônio saiu, ela, saiu. Aí sendo rápido aqui, fiz o puxamento do que estava na irmã dela, o que está na doente na cama, passa para ela para sair tudo. Saiu, aí eu orei, pus a imposição de mãos sobre a que estava na cama e disse, sai dela também, demônio. Aí terminei a oração, voltei a sentar na minha cadeira, aí a que estava na cama não movia, fez assim. E sentou na cama. E ela falou, nossa, eu estou bem. A outra, pastor, eu também estou leve. Aí eu falei assim, Jesus falou assim, agora. Aí eu falei, quanto tempo só tem aquela imagem ali, esse altar? Principalmente aquela imagem grande ali. Ela falou, era da minha mãe que passou para mim, é de família, vem na família há mais de 60 anos. Eu falei assim, ele está precisando de uma limpeza, né? Aí eu falei, mas eu entendo porque ela precisava de uma limpeza, só estava prostrada aí, deitada, não podia levantar para limpar. Agora, se tivesse poder, se limpava sozinho. Eu, quando vou no banheiro, saudável, eu me limpo. Eu só não grito Alfredo para levar o papel, porque nós não tem mordomo.
E não chamo mais a minha mãe porque eu já sou adulto. Mas eu me limpo. Agora eu não posso crer em algo que não tem poder de se limpar. Quanto tempo só tem? Agora, em 15 minutos que eu estou aqui, a tua irmã está mexendo aí e a senhora sentou na cama. Quer aceitar o meu Jesus como Salvador? Contra fatos não há argumento. Amém? 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 Amém. Então, quando você é dirigido por Deus, Deus te dá a direção. Não tenta dizer para o ungido o que ele tem que fazer. Tem gente que fala, pastor, se eu for lá, tem terrivelmente. Quando fala que está terrível, quebra. Eu vou falar, não é nada disso. Porque o demônio que é terrível, ele fica na miúda. Né? Dirigido por Deus, cheio do Espírito Santo, alma próspera. Você quer ter alma próspera? Salmo 119:11 diz assim: a tua palavra escondida no meu coração, para não pecar contra ti. Quando você esconde a palavra no coração, a tua alma vai ser próspera. Você vai crescer na graça. As pessoas novas vão chegar para Jesus. Você vai ter argumento para falar para ela. Tem crente que ele fala, vai lá e fala com o pastor, ele sabe. 10 anos na igreja, fala com o pastor. Tem que ter prosperidade de alma. Tem que sentar, irmão, eu cheguei, era assim, ó. A minha vida era assim. Ó, Jesus mudou. Você tem que mostrar que a tua alma está evoluindo espiritualmente. Tem crente que vai na mesma toada, 10 anos. Cheio do Espírito Santo, que guarda a palavra. Gálatas 5:23, que tem o fruto do Espírito, já falamos isso, alma próspera, que ama a si mesmo, não é egoísmo nem narcisismo. A tua alma é próspera quando você ama a si mesmo. Quem ama a si mesmo nunca fala assim, eu vou me matar, né? Quem pensa em suicídio ama a si mesmo? A alma próspera ama a si mesma, ela não é egoísta, mas ela tem amor próprio. E aí ela consegue amar qualquer pessoa também. Por isso que Jesus disse, ame o próximo como a ti mesmo. Olha, um que pensa em suicídio, ele não ama ninguém. Você pode ser casado, se essa semana você pensou em suicídio, você não ama a tua esposa. Você não se ama, como é que você pode amar os outros? Você está pensando em dar cabo em você, ela vai chorar. Se você não quer fazer ela chorar, se ame, mantenha a sua vida para ela se alegrar que tem um maridão do lado, uma esposa do lado. Por isso, a Bíblia é sábia. Ame a si mesmo. A alma próspera é aquele que ama a si mesmo. E aí ele vai conseguir amar o próximo. Amém? Agora eu quero falar da segunda prosperidade para a gente voltar à obediência e à autoridade. É a prosperidade na família. Não adianta você ter dinheiro, ser infeliz, né? A sua alma ser doente, a sua família ser quebrada. Teve uma família aqui famosa, a família Fleury, né? Que o filho viciado em drogas, aí o filho chegou em casa, o pai vai, mata o próprio filho, 3, 4 anos atrás, né? E se mata também, né? Eu imagino, tinha posição social, nome na história do estado de São Paulo, a família de renome, tinha posição social, dinheiro, mas a alma infeliz. Aí você que gostava daquele, como é que é o nome dele, aquele que morreu? O colega do Champignon que morreu também, suicidou? O Chorão, o apelido dele já dizia tudo, Chorão, alma doente. O cara tinha sucesso, né? Se não sou eu quem vai fazer você feliz. Será que ele fez ela feliz? Será? Porque não amava a si mesmo. Camarada se empanturrava de droga. Ah, pastor, isso dá processo. Eu estou falando alguma mentira? Tendo uma família, tendo dinheiro, sucesso, mas não era feliz. Então tem que ter prosperidade na alma, e tem que ter uma família abençoada, uma casa abençoada. E você, homem, que é pai de família, não é banana. E se o seu marido não é convertido, mulher, toma essa posição. Você vai dizer assim, como Josué disse, faz uma resolução: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você tem que determinar. Se o seu marido não é convertido, você vai dizer, Deus vai trabalhar nele. Eu já vejo nele um homem de Deus. Só não fala isso perto dele, porque senão você vai mexer com a ira dele. Mas já começa a profetizar a vitória dentro da tua casa.
família abençoada, família feliz, prosperidade na família. Hoje, quer ver uma coisa que eu falo que a gente, como família em casa, a gente tinha quando não, Deus deixou a gente passar pela sessão de vacas magras, não tinha comida, ficava todo mundo em casa, um conversando com o outro, esperando Deus prover, rindo, cantando. Não tinha comida, Deus vai prover. Ninguém dá uma desperta, eu vou comer ali na casa do meu amigo, vou lá disfarçando, eu encho o pandu, volto com o pandu cheio, olho para o meu irmão com o pandu vazio, eu não ia ter paz. Então, se é para chorar junto, choremos todos juntos, mas se é para se alegrar junto, nos alegremos todos juntos no Senhor. A gente estava junto nas dificuldades e nas alegrias, e estamos ainda. Isso é família, é essa compreensão de estar junto, unidade. Um sofre e você sofre junto. Tem gente que só vira família quando está alguém doente, né? Aí fica todo mundo com aquela cara. Aí passou aquele, já um começa a desgraçar o outro. Não, eu estou dizendo de unidade todo dia, alegria todo dia, brincadeira todo dia, entendimento todo dia, família próspera. Toma uma resolução, você diga isso diante de Deus: quanto a mim, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, seremos prósperos. E eu vou dizer uma coisa para você de prosperidade. Lá em casa, quando a gente comprava alguma coisa, por exemplo, vou comprar um aparelho de som 3 em 1. Quando eu comprei um 3 em 1, a gente doou um que a gente tinha para o reino de Deus, e eu comprei um. Quando eu comprei, não era meu, era da casa. Não era meu, era da casa. Todo mundo podia ir lá colocar o CD que quiser, o CD não, que não tinha CD, o LP que quisesse, o compacto que tivesse, a fita que tivesse, ouvir o programa de rádio, porque era da casa. Tem gente que é egoísta: esse som foi eu que comprei, é meu. Esse sofá foi eu que comprei, senta naquela cadeirinha, deixa eu deitar. Tem uns que pegam o controle é meu, a televisão foi eu que comprei. Não tem unidade, né? Tem gente que é assim. Aí um irmão tem uma camisa e fala: me empresta. Não, é minha. Se quiser vai trabalhar, vagabundo. Mas eu não estou trabalhando porque a porta não se abriu. Se vira. Não, pode usar, meu irmão. Vai lá. Você tem que ficar bonito na entrevista de emprego. Eu te abençoo. Família unida, prosperidade na família. Tem gente que se preocupa em ter dinheiro. O dinheiro sem Jesus é desgraça. Dinheiro sem unidade na família é desgraça. Dinheiro tem que vir quando você é próspero na tua alma. Deus vai te orientar como gastar. Você vai gastar com inteligência. Você não vai amar o dinheiro, porque você ama aquele que te deu paz interior. Porque a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é avareza, e a avareza é comparada à idolatria. Prosperidade na casa, todo mundo falando a mesma língua. Estou encerrando. É aquilo que nós falamos aqui, que a minha mãe dizia: nós somos ricos da graça de Deus. A família tem que entender que a graça de Deus é tudo. Mulher sábia, virtuosa, abençoa o marido. O marido abençoa a mulher. O marido firme e amoroso faz a diferença dentro de casa. Tem marido que é firme, mas não é amoroso. Ele só quer a mulher como mulher. Ele não quer a mulher para dividir as alegrias, as tristezas e a paz, e ser amoroso. Os gregos dividem o amor em 4 estações, né? E uma delas é o amor esforge, que é o amor romântico que o marido tem que ter para com a esposa, o romantismo. Aí o romantismo vai chamar o eros, o erótico. Tem uns que só querem o eros. Tem que ter o esforge. O casamento vai ser abençoado. A mulher sábia vai edificar o lar, vai trazer virtude. O filho só resta uma coisa. Vou repetir: você que é filho, vire para o teu pai, para tua mãe dele, chega e fala para o teu pai, dos dois ali, pode levantar. Olha lá, obediência gera bênção. Entre os dois ali, põe a cabeça, fala assim. Fala assim, primeira deles, fala assim: a mim só cabe obedecer a vocês. Fala. Submissão. Ela fala: o tio acaba comigo. Mas
ao filho, vira que você está perto do seu pai, aí fala assim: só me cabe obedecer a ti, pai. Submissão. Vai lá, pode falar. Submissão. Filhos, obedecei vossos pais. A família vai ser abençoada. Se o pai pode estar errado, o filho não vai reclamar: sai para lá, seu velho. Sai, entra para o quarto, ele está errado, fica na sua. Não desacata o teu pai não, porque você vai ser o gerador de bênção dentro da tua casa. Prosperidade na família. Eu quero que esse ano a tua família seja próspera. Vamos lá. A última prosperidade aqui. Dentro da família, saúde, né? Aí uma coisa que vocês têm que um dia, faz ainda esse ano. Reúne vocês e fala assim: nós rejeitamos toda a maldição de bebida, de vício, de idolatria da nossa família. Nós queremos bênção. Amém? Renuncia em família. Terceiro, prosperidade financeira, material, comercial. A Bíblia fala em Gênesis 49, José é um ramo frutífero junto à fonte. Ele só foi próspero financeiramente, materialmente, porque ele estava ligado em Deus. A alma dele era próspera, ele queria viver bem em família com os irmãos que não queriam, mas ele estava ligado em Deus. Você prosperar materialmente, você tem que ligar em Deus. Olha só para Deus, esquece as circunstâncias. Liga-se em Deus, porque Deus vai te prosperar. A alma dele era próspera, o corpo dele era são, então por isso que ele, na cadeia, esses dias conversando com o Tiaguinho, e a gente estava falando aqui, ele falando para mim, que eu aprendo também: pastor, o senhor já parou para pensar que quando o José estava na cadeia, ele ali na cadeia, ele tipifica mais ainda Jesus? Porque quando ele está na cadeia, condenado, ele tem duas pessoas presas com ele. Como Jesus tinha 2 ladrões, ele tinha 2 presos. Um rejeitou o que José pregou, e a palavra veio que ele ia morrer. O outro aceitou a palavra de José e ia viver. Na cruz a mesma coisa. O ladrão, um rejeitou e morreu, o outro morreu, mas entrou a vida eterna. O José, ele guardou o reino dos céus. Tinha um coração. Aí Deus deu para ele uma mulher, a Zenate, abençoadora. Deus deu 2 filhos para ele, abençoados, e ele prosperou em terra estranha. A última prosperidade que você vai pedir no projeto de vida é a material. Peça na alma, peça na família, e a material, a família e a alma andando, você já vai ter a material sem dúvida nenhuma. Esteja junto à fonte, submisso à autoridade. Se alegre agora, porque o teu nome está escrito no livro da vida. Mas se alegre também, porque Deus vai fazer o impossível. Eu ia falar sobre o centurião, mas não dá tempo. Amém? Mas o centurião, rapidinho aqui. O centurião chegou até Jesus e falou: Senhor, eu tenho um criado que está doente. Jesus disse: eu vou até a tua casa orar por ele. Ele falou: não, Senhor, eu sou um homem sujeito à autoridade. Eu digo para um vai, ele vai. Eu digo para outro vem, ele vem. E a mesma coisa dizem para mim: vai, eu vou, e vem, eu volto. E basta uma palavra sua. Uma palavra sua curará o meu criado. Ele mostrou para Jesus que está sobre a ordem de Jesus, que uma palavra de Jesus podia fazer a diferença. Jesus disse aos 70, vai, eles foram na ordem e fizeram uma obra poderosa. Sobre a palavra de Deus você prospera. Sobre a palavra de Deus você faz Jesus ficar maravilhado com você. E ele disse para o centurião: nem em Israel eu vi uma fé igual a sua. E ele não era judeu. Você está sob a palavra de Deus. Fica em pé. Vamos abençoar o mês que eu mais gosto no ano. Amém? É o mês do gosto. Amém? O cachorro louco já está repreendido. Senhor Jesus, eu seguro aqui o projetinho das crianças. Te peço a unção sobre eles. Que eles tenham aprendido. O ano retrasado, a Laurinha entrou no projeto, pediu um teclado. E ela recebeu esse teclado, Deus. Ela fez com fé. Deus, aqueles que não sabem escrever desenharão. Abençoa as crianças, que desde crianças vão aprender a confiar num Deus vivo, poderoso e real. Eu determino essa vitória. Fala comigo assim: o meu agosto está abençoado. O meu agosto está debaixo
da provisão de Deus. Eu determino que o cachorro louco está amarrado em nome de Jesus. E o meu agosto será de vitória, de gosto, de virtude de Deus. Assim como todos os meses anteriores, a morte vai fugir, a miséria vai fugir, a angústia vai fugir. Assim como na noite de ontem, Deus mostrou o livramento para julho, eu terei livramento em agosto. Os meus celeiros se encherão. O Senhor dará provisão na minha casa, porque eu tenho a vitória. Em nome de Jesus. Porque a graça do Senhor é suficiente para a minha vida. Eu tomo posse de um agosto abençoado, para a glória de Jesus. Agosto, vem com vitórias, vem com promoções, vem com alegria, porque eu tomo posse do melhor para este mês. Em nome de Jesus. Fala assim: o valente já está manietado, e ele não terá ação em nenhum mês deste ano na minha vida. Principalmente naquele mês onde as pessoas têm medo. Ele já está amarrado. A vitória é minha. O meu projeto é certo. Fala assim: eu estou à sombra da palavra de Deus, sob a palavra de Deus, sobre ordem. Eu creio, o Senhor é comigo, e tudo é possível para o que crê, e eu creio.